Bom dia, a paz do Senhor para todos, um domingo de escola bíblica dominical, e hoje eu tentar ajudar no sentido da gente aprender um pouco mais sobre o livro de Jó. Esse livro, gente, é maravilhoso, tem uma lição profunda, sabe? E que Deus possa estar nos iluminando nesse momento. Vou fazer uma pequena oração agora. Senhor Jesus, nos direcione no estudo da Tua Palavra. É muito bom aprender a Tua Palavra. Nos dê a Tua direção. Que o Senhor nos me oriente e que nós possamos alimentar dessa palavra maravilhosa e aprender com Jó a vivenciar os problemas desta vida, em nome de Jesus. Amém. Para começar, temos uma pequena introdução, vamos lá. Gente, Jó é um livro do Velho Testamento ou Antigo Testamento, certo? Depois do livro de Esté, tem o livro de Jó, depois vem antes de Salmos, para facilitar a localização dele na Bíblia. O livro de Jó, ele tem 42 capítulos. É isso mesmo. Então, 42 capítulos tem o livro de Jó. Outro detalhe interessante é que, na maioria das versões, dependendo da versão, o menor versículo da Bíblia, está em Jó 3, versículo 2. Só está escrito assim, ó, disse Jó, 2 pontos. É o menor versículo da Bíblia. Então, ó, 42 capítulos, Velho Testamento, e tem o menor versículo da Bíblia. Algumas versões ele está um pouco maior, mas na minha, por exemplo, está, ó, disse Jó. Então é o menor. Outro detalhe interessante, e aí o que eu gosto de Jó é isso. O detalhe interessante é que, dentro da classificação dos livros do Antigo Testamento, não sei se muitos lembram, temos o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Enfim, temos essas classificações diferentes da Bíblia hebraica. Então vamos lá, com algumas diferenças somente. E o livro de Jó, ele é classificado como um livro poético. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares ou Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, Eclesiastes, Cantares, esses 5 livros, ó, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, eles são classificados dentro da classificação dos livros da Bíblia como livros poéticos. Existe também uma atenção a isso em relação ao livro de Lamentações, que também deveria entrar nessa classificação, tá? Como livros poéticos. Só que em alguns, como colocam ele com Jeremias, vai para profetas maiores, mas também tem uma característica poética. Outra coisa interessante, e aí entra a grande polêmica de Jó, é Jó ser um livro de... Deixa eu apagar aqui o poético. Ele é um livro de literatura sapiencial. Meu Deus, que isso? Ele é um livro de literatura sapiencial. Esses livros, eles são assim, são livros onde os sábios, os poetas, eles gostam de expressar virtudes do relacionamento entre divindade, virtude
entre sentimentos, expressões e a moral da história sempre tem que ter uma profundidade, um drama pessoal ligado a uma virtude, a uma moral, a uma sabedoria, uma lição de vida. E aí tem que ter sempre a relação divindade e ser humano, entendeu? Criador, criatura. E esses livros, essas virtudes em lições morais, é uma das características do livro de Jó. Tanto que o livro de Jó, o que eu acho fantástico é isso. Agora vamos pular aqui pelo seguinte, se a gente for analisar, uma coisa interessante para deixar mais intrigante o livro de Jó é o quê? Quem escreveu Jó? Autoria. Ninguém sabe. Há somente especulações. Pode ter sido Salomão, que eu duvido, pode ter sido o próprio Jó, acho difícil. Dizem que pode ter sido Eliú, uma probabilidade boa. Mas o livro de Jó é de autoria desconhecida. E o bacana disso daí é o seguinte: quem escreveu Jó, escreveu de forma poética. Não quer dizer, vou deixar bem claro aqui, que os acontecimentos de Jó são exatamente fatos notórios, aconteceram dessa forma. Não quer dizer isso. Mas Jó foi uma figura histórica, uma das polêmicas. Jó existiu, uma das polêmicas. E aí o interessante notar que eu posso responder que sim, Jó existiu. Vou dar dois textos de Jó. Quer ver, ó? Vamos lá. Ezequiel 14 e 20 e até mesmo Tiago, capítulo 5, versículo 11. Deixa eu dar uma lida bem rápida para a gente ver aqui, ó. Ezequiel 14, olha o que diz a Bíblia. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Davi e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, Ezequiel, as palavras de Deus para Ezequiel, falando da existência desses três homens, Noé, Davi e Jó. Tiago nos dá uma lição interessante. Olha o que Tiago nos diz em Tiago 5,11. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Então interessante, né? Tiago lá no Novo Testamento também se referindo a Jó. Detalhe bacana de Jó é o seguinte: qual o tempo, o período histórico de Jó? E aí? Isso é um detalhe bem interessante. Por quê? Olha só. Vou abrir em Jó capítulo 1, versículo 1. Vamos iniciar o texto assim. Como é que fala? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ok. Só que o detalhe é o seguinte, Jó dá-se a entender o quê? Que o período de Jó é entre mais ou menos 2000 a 1800 anos antes de Cristo. E o legal, gente, para a gente entender como esse homem era tão fiel a Deus, e é aqui que entra a beleza desse homem, sabe? A beleza de Jó entra aqui. Vamos lá. Não havia a lei de Moisés ainda,
não havia lei mosaica, não havia ainda Israel como nação, certo? Dá-se a entender que o período de Jó fica ali naquele tempo de Abraão e anos depois de Abraão, mas antes de Moisés, antes da formação de Israel. Então, o que eu acho interessante aqui, às vezes eu viajo nisso, por isso que eu acho a história fantástica, é que assim, como que Jó tinha esse temor? O mesmo temor que Abraão teve, Noé, mesmo sem conhecimento da lei. E naquele período, meus irmãos, gente, a maioria dos povos, a grande maioria dos povos, eles adoravam vários deuses, eles eram politeístas. Adoravam vários deuses, o Deus Sol, o Deus da natureza, Deus água, Deus da agricultura, Deus para tudo. O homem tinha o misticismo de Deus. E Jó, ao contrário, por isso que eu acho ele e Abraão, dois homens assim bem interessantes de se estudar, é que eles, dentro deles ali, porque olha, eles ainda não eram filhos de Deus, é isso que a gente tem que entender. Aonde está a justiça de Jó? O interessante é que como esse homem tinha intimidade com Deus sem conhecer a tua lei, sem ter o Espírito Santo ali derramado sobre ele, sem aceitar Jesus. E assim, o interessante notar é que ele e Abraão, eles eram monoteístas. E aí, bem interessante, diferente da maioria que era politeísta. Então, para Jó, para Abraão, por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Eles tinham, era fé. Gente, fé é fé em algo que a gente não vê. Então vamos só pensar aqui. Se no capítulo 1 ele já fala que Jó é temente a Deus, ele tinha fé, ele tinha temor de fazer coisas erradas que ele já via como erradas dentro dele. Isso que eu acho prazeroso em Jó. Você está entendendo a diferença da nossa época para ele? Por isso que chamam até isso de anacronismo, que a gente não pode pensar essa época que é de 2000 a 1800 anos antes de Cristo com a cabeça e a mentalidade de hoje. Por isso que eu quis dar essa introdução bem interessante para para ficar mais profundo ainda o que a gente pode aprender sobre Jó. E Jó tem vários conflitos bacanas. Então o que temos em Jó? Você vê que esse período antigo era um período patriarcal, onde o pai era o dominador da família, o homem era o dominador da família, dos negócios e tudo. A riqueza era segundo o número de cabeças de gado, terras, E o primeiro detalhe é o seguinte, o que eu acho fantástico aqui é o seguinte, as polêmicas do livro de Jó não param por aí. Nós temos a questão do mal, o mal injusto, Deus imputando o mal sobre o servo. Ora, se é um livro poético, e aí? Esse conflito assim, entre aspas, temos o Deus do Velho Testamento e nós temos o Jesus
do Novo Testamento. Nós temos o Jeová Todo-Poderoso aqui, bem diferente dessa graça redentora que a gente conquistou em Jesus no Novo Testamento. Outro ponto interessante. A origem do mal, gente, a origem do mal. A origem do mal veio da onde? Deus criou o mal, Deus permitiu o mal, Deus imputa o mal. E aí? Não é bem interessante a gente começar a pensar e dá para analisar o livro de Jó profundo nesse ponto. Então, assim, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, um exemplo bem bacana. Só para deixar o livro de Jó mais intrigante. Jó 4,18. Depois nós vamos... Aí temos Ezequiel 28,15. Nós temos também Isaías 45, 6 e 7. Olha bem, hein? Ó. Jó 4,18. Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos ele atribui imperfeições. Bem interessante. Já Ezequiel 28,15, Ezequiel 28,15 fala bem assim, ó. Perfeito era nos teus caminhos. Isso ele falando ao querubim da guarda que vivia no Éden. É bem interessante essa palavra também, mas deixa para outra oportunidade. Nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Certo? Isaías 45, a mesma coisa. Então, assim, são pontos interessantes para a gente analisar. Olha Isaías 45, 6. Não há outro Deus, eu sou o Senhor e não há outro. Olha o versículo 7. Eu, Senhor, formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. É bem interessante. Então, assim, uma vez eu estava até falando com meu pai o seguinte: poxa, por que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do Éden? Sabe? Não precisava. O mal já tinha acontecido com Lúcifer. E aí vem uma origem do mal. Por que eu vou batendo nessa tecla? Porque a gente vê que, mais uma vez, há um diálogo entre Deus e o diabo de forma poética aqui no livro de Jó. Certo? Ambos, Deus e o diabo, apontando para Jó. Cada um, e o que eu acho fantástico nessa poesia era o quê? Cada um apontando as características de Jó. Bem interessante. Deus fala bem assim de Jó, ó. Em Jó 1:8. Agora nós vamos para Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Primeira reflexão aqui. Olha a opinião de Deus sobre Jó. Qual é a opinião dele, por exemplo, a nosso respeito? Será que Deus falaria de mim da mesma forma que ele falou de Jó? Por que Deus falou isso de Jó? E aí? Já Satanás, eu acho fantástico essa situação. Já Satanás, ao contrário, é bem astuto, e ele falou: olha,
Porventura em vão teme Jó a Deus, em Jó 1,9. Ele questiona o temor de Jó a Deus, dizendo que Deus o cercou de bens materiais, de saúde, de filhos, de riqueza, de prosperidade. Então ele falou, olha Deus, é lógico que Jó te teme ao Senhor. É lógico, o Senhor o cercou com todas as coisas boas da vida. Olha no 10. Acaso não cercaste ele a casa com tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Então, uma coisa interessante que Satanás faz é o seguinte, bem interessante. Satanás coloca o quê? A quantidade de bens materiais, ele vai relacionar esse conforto físico, que muitas das vezes nos engana até no mundo que a gente vive, porque vivemos um mundo consumista, materialista, certo? Esse conforto, ele vai ligar isso ao temor a Deus. Satanás vai questionar Deus dizendo assim, olha, você dá bens pro cara, Jó está confortável, tem servos, vamos botar assim, falando hoje, tem dinheiro, tem o carro do ano, ele tem tudo. Por isso ele teme a Deus. Satanás está dizendo que o temor a Deus de Jó é justificado pelos bens materiais que ele tem, que ele possui e usufrui aqui na terra. Isso é muito sério. A gente vê como que... Por que eu estou dizendo nessa questão dos bens materiais? Porque quando temos bens materiais, como estamos bem financeiramente falando, a gente está alegre com Deus, a gente não questiona, a gente não critica, a gente fica bem, a gente sorri. Mas, quando tira de nós, quando a gente perde um emprego, ou a saúde, ou um ente querido, ou algo dá errado, não está de acordo com o que a gente quer, quando a gente sai da zona de conforto, a gente questiona Deus. Pai, por que isso está acontecendo comigo? Só que o que eu acho fantástico, o diabo, ele é inteligente nesse ponto, tanto que ele ofereceu a Jesus no deserto todas as riquezas do mundo, porque ele sabe que as riquezas enchem os nossos olhos, não é verdade? Só que Jó, gente, nesse ponto, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos aprender uma lição aqui de uma vez por todas. Olha o que diz em Jó 1, versículo 3, na parte final. Este homem era o maior de todos os do Oriente. Gente, quer dizer o quê? Que esse homem aqui, ele era muito rico. Jó era muito rico. O cara era o maior. Então, assim, moral, vida íntegra, temor a Deus, independe de condição financeira. Ok? Não vamos relacionar uma coisa a outra, por favor, senão a gente vai cometer um erro. Porque hoje nós vivemos numa sociedade consumista, materialista, certo? Do efêmero, ou seja, do para ontem, para agora, do rápido para hoje, do sonho de ter muito dinheiro,
Enfim, temos sonhos e sonhos e sonhos materiais, certo? Então vamos lá. Agora, um ponto interessante de Jó, da moral dele, que eu acho assim, o temor dele era tão grande, mas tão grande, que quem escreveu Jó apontava que ele era um homem temente a Deus. Então acredito eu que quem escreveu Jó conhecia ele, ou então pelo menos de relatos, certo? Olha o que Jó fazia em Jó 1,5, por exemplo. Olha só. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, quando os filhos dele se reuniam para banquetear, chamava Jó seus filhos, os santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, gente, Jó, ele pensava assim, vou santificar os... Gente, isso sem a lei de Moisés, sem a graça redentora de Jesus, simplesmente ele colocou na mente, eu vou santificar os meus filhos, vou acordar de madrugada, vou oferecer sacrifícios, porque, olha só, dizia ele, talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Que homem fantástico! É um temor assim que inexplicável, muito forte. Então, como a Bíblia diz, aqui vem intimidade, tem a ver com temor. Temor é o princípio da ciência, da sabedoria. Provérbios 1,7, Salomão cansava de dizer isso. Gente, se não tivermos temor, não adianta. Não teremos intimidade com Deus de forma alguma. É uma lição bem importante para a gente tentar entender. Agora, eu acredito que Jó, ele pensava na lei da semeadura, que é aquela lei lá de Gálatas 6, de 7 a 9, né? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então para Jó, tipo assim, eu vou ter que fazer coisas boas, eu vou conseguir construir e conquistar coisas boas, certo? A honestidade e tudo mais. Quando você vê no desenrolar dos diálogos entre Jó e os amigos dele, você percebe ele claramente, inclusive se autodefendendo do que está acontecendo com ele, certo? Então, outra coisa interessante aqui é o seguinte, vamos agora para Jó. Outra parte teológica interessante é Satanás é limitado por Deus. Deus fala para Satanás lá em Jó 1,12: tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele, ou seja, o que ele é, não estenda a tua mão. Gente, essa dicotomia, isso aqui é fantástico. Uma reflexão para nós bem forte é isso aqui: ter versus ser. Isso aqui vai determinar o nível da sua intimidade com Deus. Se é para mais, se ela é maior ou se ela é menor, certo? Vou até fazer maior aqui por causa do ser.
e o menor ou quase nada do ter. Nós achamos que Deus tem que nos encher de coisas, nos abençoar com bens materiais, mas esquecemos do que Ele é e do que nós podemos ser. Isso aqui que faz a diferença, sabe? Então, o que eu acho fantástico é que, no desenrolar do livro, pena que tem que resumir muito por ser uma aula virtual, a gente vai ver que a pureza de Jó, mesmo ele perdendo, gente, olha só, agora eu vou apagando aqui. Irmãos, Jó perdeu casa, filhos, servos, os bens materiais, vou botar relacionado à casa, os bois, ou seja, os animais que davam margem para a riqueza de Jó, ele perdeu. Gente, e Jó perdeu a saúde, no final das contas. Olha tudo que esse cara perdeu, tudo que esse homem perdeu. Então o que eu acho fantástico é isso aqui. Olha só, a perda de tudo, né? E aqui vem ele, e diz bem assim, em Jó 1:21: no saí do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Gente, isso é fantástico. Em Jó 2, versículo 8, 9 e 10, a mulher dele diz para ele bem assim: ainda conservas a tua integridade? É uma pergunta. Jó, ainda conservas a tua integridade? Isso é uma resposta para nós hoje. Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó respondeu no versículo 2:10: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Gente, surpreendente a resposta de Jó. E aí eu digo para vocês uma coisa: qual o nível da nossa intimidade com Deus para chegar a esse ponto aqui de Jó? Vou dizer de novo: perdeu casa, perdeu família, perdeu filhos, perdeu servos, perdeu os bens materiais, perdeu o dinheiro dele. Pensa, gente. E nós, muitas das vezes, quando apenas uma coisa pequena acontece na nossa vida, uma coisa simples. Por exemplo, vamos colocar hoje, temos essa pandemia. A gente ouve de pandemia, tem gente que está com medo tão grande. E aí eu te digo, qual o nível da sua intimidade com Deus? Parece que a gente nem acredita mais. O que Jó fez, ainda conservas a
tua integridade, quer dizer então que eu só tenho que temer a Deus, que eu só tenho que orar, sorrir e dizer que amo a Jesus quando tudo me vai bem. Hoje, isso nos demonstra o quão mesquinhos nós somos. Nós vivemos numa igreja, numa época em que temos tudo, temos uma riqueza, temos um complexo, temos bens materiais, temos escolhas de vestes e tudo mais, carros e etc. Mas estamos fracos espiritualmente, em frangalhos, estamos dominados pela tecnologia, pela ciência, pelo consumismo, pelo mercado que nos atrai todos os dias, que nos aliena a cada instante, a cada momento, com as redes sociais, com tanta coisa que Deus. E olha que hoje temos Jesus, temos o Espírito Santo, está onde em nossas vidas? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus deixou isso bem claro para nós. O tesouro de Jó era o Senhor Jesus. Só que o grande problema está aí. E aí eu tenho que tentar adiantar aqui o máximo. O grande problema está aí. Nós conhecemos a Deus de ouvir falar. Nós conhecemos a história da cruz. Nós conhecemos o Natal. Nós conhecemos o sacrifício dele, nós sabemos da história, sabemos que ele foi traído por Judas, sabemos que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, sabemos que ele debatia com os fariseus, sabemos que ele curou milhares de pessoas, que ele pregou e tudo mais, sabemos de tudo isso. Mas não temos intimidade com ele, não temos, nós só ouvimos, nós não temos intimidade, proximidade, contato, afeição, profundidade. Às vezes, a nossa falta de intimidade limita a nossa capacidade de orar. A gente acha que orar a Deus é tipo fechar o olho, botar a mão assim e só Senhor Deus, como se ele estivesse distante. Ele não fosse um Deus que está aqui agora ao meu lado, sentado aqui comigo. A gente está como o povo de Israel. Vocês lembram desse texto? Gente, esse texto é maravilhoso, de Êxodo 20, versículo 19 até o 21, capítulo 20, 19 a 21. Por que eu faço essas referências? Porque o livro de Jó me dá essa situação. Porque a gente vai lá no final do livro de Jó, né? Que é o livro... que é o versículo-chave, que é Jó 42, 5. E a gente pega esse de Êxodo 20, de 19 a 21, eu fico pensando, Senhor, interessante. Lembra quando Moisés chamou o povo para todos ouvirem a voz de Deus? Todos. E o povo, quando Deus começou a falar, Moisés ali à vontade, porque ele já tinha intimidade com Deus, com o Pai. Ele conversava com Deus.
O povo teve a oportunidade, mas não quis. Não, Moisés, fale você conosco. Não queremos falar com Deus. Fale você conosco. Entende? Olha o que Jó diz em 42:5. Isso aqui é muito legal. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ouvir e ver tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. Ouvir não é algo íntimo. Eu ouço de outra pessoa falando de Deus para mim. Eu posso ouvir uma mensagem no YouTube. Poxa, que legal essa mensagem. Eu posso ouvir um louvor? Posso. Poxa, o Fernandinho canta muito, o David Kinla, a Nívia Soares, eu ouço louvores, eu estou ouvindo. Mas o melhor lugar para estar é o seu quarto, é o seu joelho dobrado, é o seu coração aberto, é você ter esse tempo para Ele, você e Ele, esse privado, esse particular, essa intimidade. E isso Jó alcançou. Ele tinha temor a Deus, mesmo só de ouvir falar. Mas agora, no versículo 42:5, agora eu te vejo. Quando há o diálogo, Deus começa a falar com ele. E o que Jó ganhou com isso? Apesar dele ter sido afligido da pior maneira possível, o que ele ganhou com isso foi um amadurecimento da fé. Uma fé mais madura, mais sólida, mais firme, um contato pessoal com Deus. Poxa, agora eu conheço. Agora, qualquer coisa que me acontecer agora, eu sei que Ele está no controle. Qualquer coisa que vier, eu sei que a vontade dEle está acima. Eu não questionarei. Intimidade tem a ver com maturidade. Gente, intimidade, para mim, ela gera maturidade. Vocês lembram o que Paulo diz em Romanos? Perseverança gera esperança, que gera coragem. Por quê? Porque essas coisas, vamos botar assim, esses princípios, essas virtudes, melhor dizendo, não são compradas. Elas não podem ser compradas. Essas virtudes, você não pode ir na internet, clicar numa loja e apertar comprar. Essas virtudes não são fáceis. Essas virtudes não são da noite para o dia. Não é algo efêmero, não é algo passageiro, não é algo que é da noite para o dia. Essas virtudes é algo que a gente tem que construir, tem que pavimentar o caminho, tem que caminhar um dia de cada vez. Não tem como, é uma escalada, é um degrau. E isso, por que isso nos incomoda? Porque isso nos tira da zona de conforto. Porque isso exige um certo sacrifício, exige renúncia da minha vontade, exige um temor a Deus, uma atenção a Deus também. Então isso nos incomoda, isso nos deixa assim um pouco desajeitados.
nervosos às vezes, porque as situações da vida, o corre-corre é tão rápido, o bombardeio de informações é tanta coisa que nos enche, e que a gente tem que, para chegar na intimidade e fazer essa construção, a gente tem que desacelerar. Para chegar um pouco desse nível de Jó, a gente tem que parar, pensar e buscar refletir, reflexão. Outra coisa que a intimidade gera é reflexão. Você já parou para refletir sobre a tua vida? Sobre o que você está fazendo? Ah, mas por que tudo comigo? As coisas estão acontecendo só comigo, eu estou sofrendo. Será que o problema não está em você? Porque a gente não para se auto-refletir. A gente vai vivendo atropelando. A gente não encontra mais a verdade. A gente vai vivendo simulação, uma simulação atrás da outra. A gente já perdeu o foco da verdade. A gente põe a culpa em tudo e em todos. A gente busca a psicologia, os psiquiatras e tudo mais. A gente busca todo tipo, porque a gente não quer refletir. E o Evangelho, Deus, Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. O amor dele nos constrange para isso. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Veja só. O exemplo de Lucas 5:8. Isso aqui é maravilhoso. Né? É aquela parte em que da pesca, né? Da pesca e tal, em que Jesus manda Simão lançar a rede de novo. Aí lá no 5:8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, retira-te de mim, afasta-se de mim, porque sou pecador. Hoje eu entendo perfeitamente por que Jesus escolheu a Pedro como líder da igreja. Por esse reconhecimento dele. Ele sabia da limitação, das falhas. Gente, somos limitados, somos falhos. Só que precisamos reconhecer. Temos que parar de nos justificar. E é aí que entra a maturidade de Jó. O que Deus fez com Jó? Jó chegou em certos momentos ali que bateu o desespero, a visão de mundo dele. Ele queria não ter nascido vivo mais. É óbvio, muita dor. Jó 3 ali, ele desabafa, ele desaba. Os amigos dele, Bildade, Elifaz, Zofar, os caras ainda falaram que Jó estava em pecado, que foi culpa dele, que é isso, que é aquilo. Aliás, aqueles amigos de Jó, a gente não precisa de inimigo. O mais sábio, o menos tolo ali foi Eliú. E o engraçado é que ele era o mais moço dos três. E o interessante é que, Jó, já em algumas falas dele, ele se auto-justifica. E é aí que é o perigo também. Temos que ter a sabedoria de temer a Deus, e ainda que a gente esteja no caminho certo, a gente nunca pode se auto-justificar. É porque tudo é pela graça. As nossas obras, ainda que as obras de Jó eram boas, sim, porque a Bíblia fala que são, mas Deus quer o mérito para ele. E isso a gente não pode questionar. E aí também é intimidade, porque na intimidade existe uma hierarquia.
criatura se dobra ao Criador, porque na intimidade a gente entende melhor a vontade de Deus em detrimento da nossa. O nosso eu cai diante do Pai. Isso faz a diferença. Em Romanos 12, Paulo fala para a gente entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Temos que chegar nesse nível, temos que subir. Existem pessoas e pessoas que estão 10, 20, 30, 40 anos na igreja e não amadurecem, não crescem na fé. Ainda estão como bebês na fé. Por quê? E aí que eu quero finalizar. Porque religião não tem nada a ver com fé, com intimidade, com adoração, com prostração, com temor, com amor. É diferente. Às vezes nos acostumamos a ir à igreja. Uma coisa interessante, para finalizar aqui no livro de Jó, senão eu vou ficar aqui falando mais 10 horas, porque é pouco ainda falar de Jó. Jó 42, 8. Eu acho fantástico esse. Apesar do 42,5 ser o ponto-chave do livro de Jó, eu acho 42,8 fantástico. Vou ler a segunda parte para abreviar. Fala bem assim, Jó 42,8, para finalizar e fechar com chave de ouro, certo? O meu servo Jó orará por vós. Vamos lá. Vou ler um pedaço do 7, tá? Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, disse também a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e aos teus 2 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, esses 3, tá? A minha ira se acendeu. Por quê? Olha o que fala no Jó 2,7 também, aqui tem o 7 também. Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E aí ele pede para Jó orar por eles, interceder por eles, e só aí Deus iria aceitar. Porque para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós, os 3 amigos de Jó, não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, o que eu acho fantástico aqui? Não falaste de mim. A religião fala de Deus. Como um Deus que castiga, um Deus que exige sacrifício, um Deus mau, um Deus com a mão pesada, um Deus que só tem ira, que ele só apela na justiça dele. A religião, ela não tem o alicerce da nossa fé. A religião, ela atrapalha, ela camufla, ela simula quem é Deus. Ela mostra um Deus diferente do que Jesus nos ensinou. Muito diferente. A religião, a gente pega os fariseus ali, que dá outro estudo maravilhoso. Quais foram os maiores inimigos de Jesus na terra? Os fariseus, os religiosos. Falam de Deus, falaram para Jó: Deus está te castigando, a culpa é sua, os seus filhos pecaram. Gente, falaram coisas absurdas, vocês têm que ler o desenrolar, são 42 capítulos. E aí começa vamos botar um triálogo ali entre eles, vai se desenrolando ao longo do livro. Tem vários versículos fantásticos.
E aí, o que eu acho fantástico é o seguinte, que nesse ponto eu acho triste o que falaram de Deus. Falaram para Jó de um Deus que não condiz quem ele é. Poxa. E aqui, ó, tem algo profundo, é o seguinte, ó. Falando, o que eu venho a entender aqui? Que muitas das vezes a gente fala dele sem ter contato com ele. A gente fala dele de ouvir outros falarem e a gente só reproduz. Eu não falo dele tipo assim, ó, poxa, tô orando, eu sinto aquele amor me envolver. Quando eu sinto aquele amor dele, eu falo, olha, Jesus, ele é de um amor fantástico. Ele é de um perdão maravilhoso. Ele é um Deus bondoso. Eu consigo falar da bondade, do amor, da paz, que ele me dá paz. Entende a diferença? Então, muitas das vezes, quando eu tenho intimidade, eu posso falar dele. Agora, quando eu não tenho, eu falo de forma errada. E aí Deus não aprovou o que os amigos de Jó fizeram. Isso é fantástico. É mais uma... a gente fala como se a gente soubesse como ele é, como ele age, de forma racional, dentro das nossas tradições e costumes, dentro da nossa na nossa capa religiosa. A gente só rasga a veste, não rasga o coração para Deus, né? Então, assim, longe do ideal que é o amor de Deus. O que Jó ganhou com isso? Ele saiu mais forte do que ele imaginava. O coração dele, o entendimento dele, a visão de mundo dele, a visão da vida dele, a satisfação pela presença de Deus. Assim, ele já tinha uma intimidade grande, ele conquistou mais, muito mais. Jó mergulhou em águas profundas, isso faz toda a diferença. Lembra que eu estava falando dos amigos dele? Como muitas das vezes temos pessoas que não nos abençoam, pessoas que ao invés de nos ajudar nos colocam para baixo, pessoas que ao invés de nos aconselhar, elas nos falam de Deus de forma que piora a nossa situação. Poxa vida, isso é tão triste, isso é tão ruim, porque Jó, não sei se vocês sabem, chegou numa parte lá que ele fala, que ele pede assim para os amigos dele, gente, por favor. É como se ele gritasse, ei, olha a minha dor, vocês não estão me ajudando em nada, que é isso? Segura a minha mão, me ajuda, somos falhos, mas temos um Deus que nos abençoa. Se a gente tiver intimidade com Deus, nós vamos entender a profundidade do amor dele. Só que com Deus é uma coisa também. Não é também brincar de pecar. Calma aí também. E Jó, nesse ponto, Deus sabia que não era para ele ter sido afligido, que o próprio Deus diz para Satanás, fizeste o afligir sem causa. Deus conhecia o coração daquele homem, Deus conhece o seu, Deus conhece o meu. Deus sabe o nível da nossa intimidade e profundidade do nosso amor para com Ele. Deus sabe. E quando a gente se achega a Ele, só para receber e não para conhecer, a
a gente só mostra a nossa ignorância. A gente só mostra o nosso mau caráter. Porque Ele deu a própria vida por nós. A própria vida. Ainda nos prometeu uma vida eterna. Só que a gente não crê, parece. Ou a gente não quer. A gente crê na vida eterna, mas a gente não quer nem morrer. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. A gente já não fala mais assim. A gente acha inadmissível. Por que está acontecendo isso comigo? Ou então vou servir a Deus. O que eu ganho com isso? Eu vou ganhar o quê? Quanto que eu vou ganhar? Tudo a gente quer barganhar. A gente já ora com intenção de querer receber. Isso não é intimidade. Isso é falsidade. Usamos Deus para atingir os nossos objetivos. Isso não é intimidade, isso é egoísmo. Ah, mas eu estou orando, eu estou ajoelhando. A gente só pede. A gente está igual aqueles 9 leprosos, que só um voltou para agradecer. Incrível. A gente só quer receber. Os caras receberam a bênção e ó, sumiram. Um voltou, Jesus disse: cadê os demais? Mas você que veio, a tua fé te salvou. E aí, com o livro de Jó, você tem os bens aqui, porque você faz o bem, você está colhendo os frutos do seu trabalho. Agora, eu te ofereci a minha face para você ver. Você agora tem o melhor, Jó. Esse leproso, você tem o melhor. Você está comigo. Marta, Maria está com a melhor parte. Está com a melhor parte. A melhor parte é andar com Deus. Vamos aprender com Jó. Independente das polêmicas que eu coloquei no início do vídeo, independente do livro ser poético, mas lembre-se, lições valiosas diante de um mundo que nos faz andar no superficial. A gente anda aqui assim, ó, no superficial. A gente não quer nadar, mergulhar em águas profundas. Vamos nos aprofundar na fé, gente. Em nome de Jesus. E aí a gente sorri mais, independente da circunstância. Senhor Jesus, obrigado por esse estudo. Te agradeço, Pai, que o Senhor nos ensine intimidade, que o Senhor nos ajude a entender melhor esse amor, essa fé, essa graça maravilhosa. Coloque em nós, gere em nós um pouco do que Jó tinha. Porque, Pai, maravilhoso que esse homem tinha. Mesmo sem o Evangelho, sem uma Bíblia, sem o Espírito Santo, mas o temor que esse homem tinha, a gente tinha que ter, Pai. Gere isso em nós, para que a gente possa amadurecer, crescer na fé, ter um temor maravilhoso e termos mais intimidade contigo. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom domingo a todos. A paz do Senhor.